boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é formada por Miguel Cirougi, professor titular de Urologia da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, médico e vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Cristiane Segato, repórter especial da revista Época e colunista de saúde da Época Online, Cláudia Colucci, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, e Fabiana Cambricoli, repórter do jornal O Estado de São Paulo. Contamos também, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Ministro Arthur Quiorio, muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar conosco aqui no Roda Viva. É um prazer recebê-lo. É um prazer também da minha parte saudar os jornalistas, colegas médicos que participam desse momento para a gente discutir, como a abertura nos diz, esse desafio para a sociedade brasileira que é melhorar o nosso sistema de saúde. Perfeito. A propósito, ministro, o então presidente Lula, em 19 de abril de 2006, em Porto Alegre, fez a seguinte declaração, reproduzo sem retoques. Eu acho que não está longe da gente atingir a perfeição no tratamento de saúde neste país. Agora, em junho de 2015, quase 10 anos depois, uma pesquisa do IBOP, encomendada pela CNI, reiterou o que as pesquisas de opinião costumam dizer. O principal problema do Brasil é a saúde. 61% dos entrevistados responderam assim. Eu pergunto, o ex-presidente Lula errou no diagnóstico ou o diagnóstico dele estava certo e a saúde andou para trás? Augusto, nós temos todos aqueles que defendem um sistema universal de saúde. Aqueles que olham para a nossa Constituição e veem que nós constituímos, de fato, um arranjo institucional muito promissor e que vem sendo construído nesse país com esforço de trabalhadores, de gestores municipais, estaduais, não importa o partido político, são milhares de trabalhadores, de gestores, de profissionais que têm se dedicado a construir o Sistema Único de Saúde. Nós produzimos muito avanço. O Sistema Único de Saúde foi capaz de contribuir decididamente para o Brasil fazer uma transição demográfica que países de primeiro mundo fizeram em 120, 130 anos, nós em menos de 30 anos estamos fazendo. De fazer uma grande mudança no perfil de morbimortalidade, ou seja, do que morre e o que adoece. Se a gente olha qual era o perfil de morbidade, de doença e de mortes há 27 anos atrás, quando o SUS foi criado, nós olhamos hoje, a gente vê que a gente avançou muito. Foi capaz de contribuir para que a gente fizesse uma profunda transição nutricional. Saímos da desnutrição e, aliás, pelo contrário, agora estamos lidando com o desafio de controlar a obesidade e o sobrepeso. Incorporamos tecnologia, colocamos um país de mais de 200 milhões de brasileiros. É o único país no mundo com mais de 100 milhões que aceitou o desafio na sua Constituição de propor um sistema universal. Eu costumo usar uma figura, o nosso copo aqui ainda está relativamente cheio, que nós já entregamos muito, mas muito ainda falta. E essa percepção da sociedade brasileira, que hoje é muito comum, né, é um retrato daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós temos que avançar, daquilo que nós temos de garantir de mais acesso, de mais qualidade, um atendimento no setor público e no setor privado. Agora, tem dados muito interessantes. Pesquisa Nacional de Saúde que nós fizemos com o IBGE e divulgamos recentemente, mostra que 71% da população brasileira usa o SUS. Outro dado importante, 95% da população encontrou o atendimento no Sistema Único de Saúde. E quando a gente pega as pesquisas qualitativas, quem não usa o SUS avalia de maneira muito mais negativa do que quem usa. Então, nós temos que lidar um pouco com o fenômeno seguinte, valorizar o quanto nós conseguimos avançar até aqui e encarar o desafio colocado pela sociedade brasileira que exige
dos gestores municipais, dos gestores estaduais, de mim enquanto ministro da Saúde. Exige de cada profissional, seja ele médico, enfermeiro, um atendimento de mais qualidade e um atendimento com mais dignidade, porque também é verdade, Augusto, só para concluir o raciocínio, que a incorporação de tecnologia, que é cada vez mais fundamental para a gente produzir mais vida, não pode fazer com que a relação entre os profissionais e a população se degringole. A gente tem observado muito, isso é um grande desafio. Ministro, nós vamos tratar do assunto extensivamente durante o programa, mas eu insisto peço uma resposta bem concisa. Nós nunca estivemos perto da perfeição, o senhor admite isso? Do ponto de vista da qualidade, da organização do sistema, nós estamos muito distante. Eu, como ministro, me sinto ainda muito insatisfeito e acho que nós temos que ir muito. Agora, deixa eu só colocar alguma coisa que é importante. A Organização Mundial de Saúde, quando apoia hoje reestruturação de sistemas nacionais de saúde em outros países, tem colocado o desenho, a modelagem do SUS como um exemplo para diversos países. Te dar mais um exemplo. Só vou pedir... Claro, à vontade. Vamos circular com a roda, que o senhor vai ter a oportunidade de responder a Sem tudo. problema. Fabiana. Ministro, de fato, especialistas e outros países reconhecem o SUS como um modelo, mas, por outro lado, embora a gente seja reconhecido por programas como AIDS, imunização, a gente não consegue, às vezes, garantir coisas básicas. Temos filas de exame, pacientes que não conseguem consulta básica e muita gente culpa a questão do financiamento, que o recurso que existe hoje não é suficiente para dar tudo a todos, né, que é o que prevê o SUS. O senhor também já declarou que diante desse desafio, é preciso ter coragem para ser ousado, para fazer mudanças. Quais são essas mudanças ousadas que o senhor defende? Olha, acho que é muito importante a gente conseguir trabalhar esse tema na seguinte perspectiva. Primeiro, eu considero o Sistema Único de Saúde uma conquista da sociedade brasileira, é um avanço civilizatório. Fora do SUS, entregar 202 milhões de brasileiros à lógica de mercado seria um retorno à barbárie, a lógica da indigência a duas categorias. O que não pode fazer com que nós acomodemos ou a gente não encare para valer os grandes desafios que nós temos. Nós temos um sistema que na Constituição nos obriga a garantir a universalidade, ou seja, a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. E a integralidade, ou seja, da vacina, das ações de promoção e prevenção ao transplante, ao que nós temos de alta complexidade. Entretanto, 27 anos depois da criação do SUS, é notório que nós vivemos um sistema com subfinanciamento. Eu vou dar um dado concreto, né, do Banco Mundial, que faz uma comparação entre os países. O Reino Unido, que tem um sistema universal, né, que pode servir como uma referência para este debate, tem um gasto por habitante por ano, teve um gasto em 2013 de $3.000 por habitante por ano, gasto público. Nós tivemos, somando tudo que as prefeituras, tudo que os governos estaduais e o governo federal colocam na área da saúde, $525 por habitante. Sistemas como o argentino e o uruguaio, que não garantem universalidade, né, aplicam mais do que a gente. Nós não temos sistemas universais que coloquem menos de $3.000 por habitante por ano. Então, a gente se pega muitas vezes no debate e se coloca, puxa, mas era importante que se gastasse melhor o recurso da saúde. É claro que é importante, isso é decisivo. Em qualquer circunstância, gastar melhor os recursos da saúde é um compromisso, é uma questão de honra, da transparência, colocar cada centavo. Mas é fundamental que a sociedade brasileira, Congresso Nacional, as diferentes forças políticas façam um debate muito sério sobre os rumos do SUS. Porque é o seguinte, nós queremos um sistema universal? Eu quero. O nosso governo quer. Parte considerável das forças políticas continuam defendendo o SUS. Mas é impossível garantir a universalidade e a integralidade, os conceitos que estão previstos na Constituição, mantendo este padrão de gasto de subfinanciamento que a gente tem. Então, este é um debate que se coloca para a sociedade brasileira, né? Nós queremos, de fato, um sistema universal com qualidade que atenda, garanta acesso e qualidade. Então, nós vamos precisar fazer esse debate na sociedade brasileira. Paulo Saldiva. Ministro, boa noite. Prazer estar aqui. Eu sou um patologista, então eu sou médico do que não dá certo. Eu vejo na sala de autópsia aquilo que não funcionou. Eu reconheço que o Brasil melhorou todos os indicadores de saúde. A expectativa de vida subiu, a mortalidade infantil caiu e o Brasil fez progressos nesse período. Mas na minha leitura muito peculiar de médico e de hoje na posição do Instituto de Estudos Avançados,
na missão de propor políticas públicas, eu vejo que o SUS tem 2 problemas. O primeiro é como assegurar a saúde, o atendimento às comunidades periféricas das cidades ou nas regiões distantes. E o segundo é se você ficar doente mesmo, se você precisar de uma assistência terciária, se precisar de um transplante, de uma quimioterapia, não tem para todo mundo. E o senhor já abordou o problema do subfinanciamento. Como é que o Ministério da Saúde pensa em resolver esses problemas? Às vezes, eu tenho um sonho de tentar fazer com que um político, aquele que define o orçamento da nação, ele seja obrigado a ser tratado pelo SUS, pelo incentivo, porque esse pessoal que delibera não passa pelas mazelas do povo brasileiro. Eu vejo no HC aquela ambulância terapia, gente que tem... E acontece isso em Barretos, acontece isso em Jaú, nos Paulo, só vamos pedir para comprimir. Tem uma pergunta, eu vou comprimir. É que eu estou... Não, claro. Me perdoe, porque minha preocupação só é completar. Então, a pergunta é, como é que nós vamos resolver o problema da atenção primária e secundária nos rincões do Brasil e a atenção de alta complexidade para aqueles que ficarem realmente precisarem de um atendimento hospitalar sofisticado? Bom, Paulo, para começar, eu quero só te lembrar que pai da medicina social é o Virchow, que era um grande patologista, né? Então, essa capacidade de fazer diagnóstico contribui demais para a gente possa encontrar a solução para os problemas. Mas olha só, o governo de 2013 para cá resolveu, de fato, enfrentar uma questão que era decisiva e estruturante do nosso sistema. Desde que o SUS foi criado, e essa é a experiência que se reproduz em vários países, no Canadá, nos países europeus, Reino Unido, na Espanha, na Itália, Portugal, em todos os países que apostaram na construção de sistemas nacionais de saúde, era decisivo organizar a atenção básica. Nós tivemos, de 88 para cá, um grande avanço na expansão da atenção básica, mas a verdade é que nós não conseguíamos manter, para quem mais precisava do Sistema Único de Saúde, os cuidados básicos, porque faltava um médico na equipe de saúde da família. De 2013, com a criação do Programa Mais Médicos para cá, já são 18.240 equipes, mais de 4.000 municípios, 63 milhões de brasileiros que vivem no semiárido, que vivem nas populações de povoados ribeirinhos, na periferia das grandes cidades, inclusive das regiões metropolitanas, nos quilombolas, nos assentamentos rurais. 75% das vagas foram distribuídas por critérios de altíssima vulnerabilidade para prefeituras de todos os partidos. Todos, sem exceção. Uma política republicana. E hoje, nós passamos a contar com quase 39 mil equipes de saúde da família. Esse dado que eu dizia da pesquisa do IBGE já mostra isso. 63% dos brasileiros hoje têm como primeiro atendimento a rede básica de saúde. E agora, finalmente, podendo experimentar a potência de contar com uma equipe completa. Com o médico, com o enfermeiro, com o dentista, o agente comunitário, o técnico de enfermagem, resolvendo 80%, 85% dos motivos que levam alguém a procurar serviço de saúde. Construída, consolidada essa etapa e o programa Mais Médicos, além do provimento, traz ampliação das vagas de medicina, de residência médica, mas um investimento substancioso na infraestrutura. São 26 mil unidades básicas sendo reformadas, construídas, ampliadas, recebendo conectividade em banda larga para contar com teleconsulta, com educação à distância, enfim, com uma série de benefícios que as tecnologias de informação nos dão, né? E mais 13 mil unidades que serão ao longo dos próximos 4 anos investidas. Então, há um investimento estruturante. Avançado essa etapa, nós poderemos agora caminhar para enfrentar o grande gargalo do SUS, que é o acesso às consultas, atendimentos e procedimentos especializados que nós tecnicamente chamamos de média complexidade. Ministro, esse é o grande gargalo hoje. E só para concluir, o programa Mais Especialidades, que nós estamos em fase de planejamento e estruturação, inclusive contando com forte apoio das sociedades de especialistas, gestores municipais, estaduais, e nós estamos tendo todo o tempo para poder planejar, porque é a área onde nós tínhamos o maior déficit de formulação de políticas, vai nos ajudar demais. Na alta complexidade, hoje, nós temos, de fato, uma rede em todo o país que está sendo descentralizada. Só para te dar um exemplo. Por favor, ministro, só pois não, condense as respostas para poder completar. Depois eu retomo esse raciocínio. É exatamente sobre o Mais Especialidades que eu queria conversar com você. Quando exatamente começa o Mais Especialidades e como vai ser possível botar de pé aí o programa se a gente
tem essa informação de que teremos 2 bilhões a menos no orçamento? Bom, em primeiro lugar, nós não temos 2 bilhões de orçamento. Nós temos, esse ano, o nosso orçamento, nós tivemos a recomposição pela regra da emenda Constituição 29, né? Emenda Constitucional 29, que é a inflação mais o PIB, e nós tivemos uma sensibilidade muito grande da equipe econômica da presidenta Dilma, e tivemos 3 bilhões e 100 milhões a mais do que o limite constitucional. Então, nós estamos tendo um ano em que nós estamos conseguindo honrar os nossos compromissos com municípios, com estados, com as santas casas, com os hospitais de ensino universitários, e o compromisso da presidenta Dilma, discutido ao longo do ano passado, é de que o Mais Especialidade será implementado com recursos novos. Isso é importante porque nós lidamos com a área mais subfinanciada. O que o senhor chama de recursos novos? De onde vem isso? Esses recursos serão alocados do Orçamento Geral da União, tá certo? E comporão os recursos necessários para a implementação do programa. E nós fizemos, Cláudia, uma estratégia de implantação incremental nós faremos do Mais Especialidade. Em breve nós vamos ter a oportunidade de lançar junto à sociedade brasileira, mas a ideia é não começar por todas as especialidades ao mesmo tempo. Nós fizemos já estudos de demanda da população, estudos junto aos gestores, aos complexos reguladores, para identificar quais são as especialidades onde a gente tem as maiores dificuldades de acesso. Já identificamos, estamos trabalhando fortemente e a ideia não é simplesmente lançar um programa, mas uma estratégia de reestruturação de fato sistêmica do acesso, da qualidade do atendimento, da resolutividade, dando a cada brasileiro e brasileira que precisa acessar um especialista o direito a contar com um conjunto de procedimentos necessários, passando pela consulta médica especializada, pelos exames complementares, pela intervenção cirúrgica, quando for o caso, ou o tratamento medicamentoso, a reabilitação, se for necessário, enfim, o conjunto de procedimentos, inclusive avançando no novo modelo de pagamento, de financiamento, que permita a gente vencer a lógica que ainda é herdada do INAMPS, que caracteriza a relação entre prefeituras e estados e os prestadores públicos, filantrópicos e privados. Então, nós usaremos o Mais Especialidade para fazer uma profunda transformação e centrado nessa lógica de que é preciso garantir o acesso. Hoje, boa parte da reclamação da população brasileira vem exatamente da dificuldade de acesso aos especialistas, aos procedimentos ou ao fato de que ele é largado. Se dá a ele a ficha de encaminhamento e é ele que tem que construir o itinerário terapêutico. Doutor Miguel, queremos dar um processo mais organizado. Pergunta, doutor Miguel. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse debate. É uma honra. Eu queria também dizer, ministro, que eu tenho sido um pouco crítico em relação a algumas ações na área de saúde, mas eu quero lhe dizer que o meu sentimento é de um brasileiro, o mesmo sentimento que certamente você tem, de viver e que todos vivam numa nação justa para os seus filhos. E é por isso que eu me manifesto muitas vezes criticamente. Eu acho que existe um processo que eu queria discutir, que eu acho que é muito importante. Quando nós perguntamos números para os gestores, eles apresentam números grandiosos. O SUS dá direito ao atendimento a 150 milhões de brasileiros. O Programa de Saúde da Família abrange 120 milhões de brasileiros. Os Mais Médicos estão cuidando de 60 milhões de brasileiros. Esses números, eles podem impressionar à primeira vista, mas os países mais desenvolvidos não aceitam mais isso. Agora, o que se procura é saber o impacto das nossas ações no cotidiano das pessoas. Qual é o impacto real de cada uma dessas ações? Quantas pessoas se beneficiam realmente? Como fica a vida das pessoas que são expostas a esses programas? E, na prática, a gente vê uma realidade diferente. No Hospital das Clínicas, na urologia, nós temos 900 doentes esperando internação, 140 crianças, 200 doentes com câncer. Os doentes levam 6 meses para fazer uma tomografia quando tem câncer. Essa é a realidade, esse é o impacto que, na verdade, existe quando são apresentadas essas estatísticas de vocês. Existe uma desconexão entre uma coisa e outra. Eu acho que, e é uma pergunta ao mesmo tempo, um desafio, eu acho que nós temos que viver um momento em que o governo apresente realmente o impacto das ações que ele exerce, que ele aplica no cotidiano, e não ficar citando esses números grandiosos que não são reais. Nós acabamos de ouvir o Augusto falando que 60% dos brasileiros têm como a saúde o principal problema na vida deles. Antes era a violência, uma época foi desemprego, agora é a saúde.
Então, eu acho que eu queria ouvir um comentário seu a esse respeito. Não, eu acho que é muito importante seu questionamento. Agora, não se trata apenas de uma profissão de fé. Ainda que eu, como ministro, me mobilize profundamente por produzir mais vida, mais qualidade, mais respeito, mais dignidade no cuidado da saúde, que cada prefeitura, que cada Santa Casa, que cada profissional de saúde, minha responsabilidade. É isso que me mobiliza agora como ministro e me mobilizou sempre a vida inteira como médico sanitarista, como professor universitário. Mas quando a gente trata dos números grandiosos que nós temos no Brasil, professor Miguel, eu não estou me referindo apenas a um autorreferenciamento. Nós estamos nos referindo, por exemplo, aos estudos que a revista The Lancet acabou de publicar, estudando a fundo o sistema de saúde brasileiro e mostrando o que a atenção básica tem produzido no Brasil, o que a Organização Pan-Americana, a Organização Mundial de Saúde, tem identificado. São indicadores muito concretos e que vão, agora, com mais médicos, ter uma profunda mudança, porque 80% dos motivos que levam alguém a procurar serviço de saúde não são resolvidos no HC. São resolvidos lá no posto de saúde do bairro. E isso era negado à população brasileira. Aquilo que todos nós temos, direito a ter o acesso ao médico, quem mais precisava do Sistema Único de Saúde, professor, não tinha acesso nesse país. E é isso que nós estamos tratando de inverter, até para tirar a sobrecarga daqueles casos que procuram o Hospital das Clínicas, que procuram os grandes hospitais universitários no Brasil inteiro e concorrem com os casos mais graves sem precisar, que poderiam estar sendo resolvidos na unidade básica, no ambulatório de especialidades, na unidade de pronto atendimento. E nós sabemos o quanto que é desorganizador do sistema de saúde este tipo de impacto. Eu tenho certeza, porque trabalho com a área de avaliação, de planejamento e gestão, que os resultados são esses. Só para lhe dar uma avaliação, a Universidade Federal de Minas Gerais acabou de produzir uma avaliação do primeiro impacto do Mais Médicos, só para dar um valor, uma referência em termos de satisfação da clientela. Temos indicadores para todas as coisas, melhoria de acesso de consulta, de exames, de pré-natal, de hipertenso, diabético, mas 95% da população atendida pelo Mais Médico está muito satisfeita. Por quê? Porque ela está tendo acesso a uma equipe completa, Ministro, a gente ainda responsável. Nós vamos tratar desse assunto, Claro. voltar ao assunto nos próximos blocos, mas eu não quero encerrar o primeiro bloco sem a pergunta da Cristiane. Apesar desses avanços... Estamos nos últimos minutos aqui. O SUS ainda é um sistema cheio de iniquidades, então quem grita mais consegue mais. Quem entra com ação na justiça consegue coisas que quem não tem conhecimento não consegue. A gente está numa situação de corte de orçamento, mais dinheiro não teremos, impostos, CPMF, isso não vai existir. Então, assim, o que o senhor imagina para que a gente possa melhorar o SUS, porque tudo leva a crer que só vai piorar? Vamos ter um sistema aí como o do Reino Unido, quer dizer que você tem ali uma lista de medicamentos, lista de procedimentos que vão valer para todas as pessoas e é só aquilo que o governo vai fornecer, esse seria um caminho. O que o senhor imagina? Bom, Cristiane, primeiro, eu não consigo trabalhar com a concepção de que as coisas vão piorar. Eu, como ministro, tenho a responsabilidade de dirigir, de conduzir, de mobilizar os gestores estaduais, municipais, enfim, todos aqueles que trabalham na área da saúde para enfrentar e reverter essa situação. Jamais me acomodaria com essa ideia de que não é possível. O que me mobiliza como ministro é exatamente a possibilidade da transformação, de concretizar em ato para valer aquilo que está na nossa Constituição. Depois tem uma outra questão. Quando a gente fala em judicialização, nós precisamos separar duas coisas. Primeiro, é o direito do cidadão de ter acesso à justiça para garantir aquilo que é direito dele, seja no sistema público, seja no sistema privado. A outra coisa que é desorganizadora, que produz cada vez mais iniquidade, é a judicialização que é feita por setores empresariais com interesses econômicos absolutamente indefensáveis, no sentido de transformar o nosso país numa plataforma de lançamento de medicamentos, de procedimentos, de equipamentos sem evidência científica, sem análise criteriosa de incorporação tecnológica. Nós criamos a CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, em 2011, e de lá para cá, nós estamos convergindo para ter um sistema muito mais criterioso, que diga exatamente o seguinte: isso beneficia a população, isto é vantajoso, isso tem um custo-efetividade, vale a pena. Tem que ser um direito de todos, seja no sistema público, seja no sistema privado. Nós ampliamos consideravelmente, por exemplo, a lista de medicamentos. Só o Ministério da Saúde esse ano vai gastar quase 15 bilhões de reais com medicamentos. Uma parte considerável para 202 milhões de brasileiros, porque muitos dos medicamentos de alto custo só o SUS distribui.
As vacinas, praticamente, nós fazemos para 100% da população. O SAMU hoje está disponível, mesmo para quem tem plano de saúde, ou se tiver um acidente, vai ser socorrido pelo SUS, pelo SAMU. Então, nós temos vários exemplos de que, na verdade, o nosso SUS serve para 202 milhões de brasileiros e para, pelo menos, 155 milhões de brasileiros, ele é a única possibilidade. E é por isso que nós temos que discutir o financiamento, nós temos que melhorar a formação dos profissionais, nós temos que melhorar a nossa capacidade de gestão, inclusive do nosso pacto, daquilo que são compromissos dos gestores municipais, estaduais e do Ministério da Saúde, melhorar essa articulação e fazer valer, de fato, aquilo que a gente já garantiu na nossa legislação. Eu não consigo trabalhar com a ideia de que nós vamos piorar. Pelo contrário. Financiamento vai piorar. Por favor. Nós vamos ter que discutir com a sociedade brasileira um mecanismo de garantia do sistema universal. E, Cristiano, nós continuaremos a tratar desse assunto no próximo bloco. Vamos para um ligeiro intervalo e voltamos já já com o ministro da Saúde, Arthur Chioro. Estamos de volta ao vivo com o ministro da Saúde, Arthur Chioro. Ministro, o senhor falou das coisas boas do SUS. Eu queria primeiro uma pergunta ao senhor, jogo rápido. O senhor usa os serviços do SUS. Claro. Por que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma não usam? Por que preferem o sírio-libanês? Acho que tem uma boa parte da nossa sociedade que acha que não usa o Sistema Único de Saúde e usa. Eu vou lhe dar um exemplo concreto. O Hospital Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês, só para dar dois exemplos de dois hospitais de excelência aqui de São Paulo, boa parte de procedimentos de alta complexidade que eles executam hoje é para o Sistema Único de Saúde. Os transplantes mas não do Hospital Albert Einstein. Mas esse tipo de cliente não inclui o Lula, o ex-presidente Eu Lula. não sei como é que se dá a relação em que o presidente e a presidenta utilizam o serviço de saúde. Não, isso eu posso afirmar. Mas o que a gente hoje acredita, até concordando com o que o Paulo levantou, é que nós precisamos ter confiança nas nossas unidades públicas. E nós temos, se você for pegar, por exemplo, só pegar aqui em São Paulo, o Instituto do Coração, o Instituto do Câncer, o Hospital das Clínicas da Unicamp, de Botucatu, o Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo, nós temos inúmeros exemplos de instituições de excelência no SUS. Não tenho dúvida. Você pega qual que é o nosso melhor serviço de reabilitação física hoje do Brasil, é a Rede Sara. Então, nós temos mais inúmeros. um motivo Agora, para que o que todos nós usem. precisamos, Augusto, é ter essa discussão com a nossa sociedade, que é a seguinte: o SUS é um valor para todo mundo, o sistema público, ele é um sistema universal. Olha que eu não estou falando de um sistema estatal, eu estou falando de um sistema público universal, que é muito diferente. A nossa Constituição, ela pensou, ela formulou um sistema público em que o setor privado, o setor filantrópico, que é muito importante no país, as Santas Casas, se articula para que a gente possa oferecer acesso à população em diferentes níveis de atenção. Então, me parece fundamental que nós consigamos enfrentar esse debate com a sociedade. Eu insisto, se nós não fizermos isso, com o processo de envelhecimento da população, mudança do perfil de doenças, cada vez mais as doenças crônico-degenerativas, o câncer, outras enfermidades, a incorporação tecnológica, isso não é um debate do Brasil, é um debate de todos os países. Como é que nós vamos buscar sustentabilidade? E ver como é que nós vamos lidar. Nós hoje temos um gasto do nosso PIB em saúde que é mais ou menos parecido com o que acontece com os países europeus. Nós estamos na faixa de 9,7% do nosso PIB gasto em saúde. Só que 4,6% é público e o restante é privado, ou seja, para 202 milhões, porque uma parte das ações do SUS são para todos, nós temos menos recursos do que 54 milhões de brasileiros que têm planos de saúde têm para cuidar da sua saúde. Isso não me parece então, justo. Cristiane. Como resolver essa equação do subfinanciamento? Quer dizer, o senhor pensa no quê? Em aumentar impostos ou tirar dinheiro de outras pastas? Como é que a gente resolve isso? Eu acho fundamental que a sociedade brasileira e o Congresso Nacional façam esse debate. Sendo muito objetivo, porque é o seguinte, o que está colocado para a população brasileira é uma definição para hoje, mas é para os próximos anos, é para o futuro. Que sistema de saúde nós vamos ter para uma população que vai envelhecer cada vez mais? Isso é concreto. A gente dizia há um tempo atrás que nós vamos envelhecer, nós já estamos envelhecendo. E isso traz uma carga de doença. E graças, inclusive, ao SUS, nós temos hoje um processo de envelhecimento com mais qualidade de vida. E nós queremos envelhecer
livres de incapacidade para gozar plenamente a vida até o limite que a vida biológica nos permitir. Portanto, é decisivo que a sociedade brasileira discuta. Qual que é a fonte, como é que é a composição? Esse é um debate que a sociedade tem que fazer, o Congresso tem que fazer. Cristiane, só para te dar um exemplo, quando a CPMF foi extinta em 2007, se ceifou 40 bilhões de reais. Se a gente continuasse tendo a CPMF no orçamento do Ministério da Saúde, nós teríamos acumulado, entre 2008 e o ano passado, mais de 350 bilhões de reais. Um grupo de oposição, para fazer birra com o presidente Lula, extinguiu a CPMF, mas fez um grande crime de lesa pátria contra a própria população brasileira. O povo então, nós vamos ter que contra discutir a CPMF, né? Oi? O povo se manifesta contra a CPMF. Mas veja bem, Augusto, a CPMF, eu não estou aqui fazendo a defesa da CPMF, porque eu acho que nós temos que discutir o modelo de financiamento. Mas ela, por exemplo, boa parte da classe E, D e mesmo da classe C estava livre de cobrança da CPMF. Na verdade, o que a gente tem são setores importantes da nossa economia, setor privado, que sabem que, por exemplo, no caso da CPMF, havia a possibilidade, e o professor Adib Jatene sempre levantava isso, do rastreamento das transações ilegais, da sonegação fiscal, e isso foi um dos motivos centrais, que muito pouco debatido, para que se enfrentasse no Congresso Nacional, sem contar a oposição política, a luta política que era contra o Lula, mas foi feita contra o Brasil, contra o SUS, que levou à extinção da CPMF. Acho que nós vamos ter que discutir. O Conselho Nacional de Saúde está discutindo várias possibilidades. Taxação de grandes fortunas, imposto sobre herança, o chamado imposto do pecado, que pegaria álcool, cigarro, jogos de azar, a destinação do DPVAT, contribuição social. Eu acho que assim, tem muitos especialistas na área de economia e saúde que podem pensar. O que nós precisamos é definir se a sociedade brasileira quer ou não quer pagar um sistema universal de saúde. Doutor Miguel, Paulo e Cláudia. Ministro, eu compreendo os seus anseios no sentido de obter esse financiamento para a saúde, que é fundamental para que ela funcione. Mas o governo não tem dado exemplos de que comprou essa ideia de que ele valoriza isso. Quando foi apresentada uma emenda constitucional para que se dedicasse 10% do orçamento para a saúde, o governo federal se postou contra. Ano retrasado, no Ministério da Saúde, sobraram 10 bilhões de reais ou 9 bilhões que não foram utilizados. Ano passado, de novo, 9 ou 10 bilhões que também não foram utilizados. Isso eu tenho o documento do Tribunal de Contas da União mostrando isso. Nos mais médicos, se paga R$ 2.500 ou R$ 3.000 para o médico e o resto vai para algum lugar que eu não sei onde é. Dizem que é Cuba, mas nem sei, porque passa pela OPAS e da OPAS não existe mais transparência. Ou seja, existe um desperdício de dinheiro, apesar desse esforço seu de, obviamente, querer financiar a saúde no Brasil. Existe uma desconexão entre os seus desejos e o que o governo acaba fazendo, infelizmente. Olha, professor Miguel, eu respeito muito a sua posição, mas divirjo da maneira com que o senhor compreende as questões. Em primeiro lugar, quem acompanha a execução orçamentária financeira do Ministério da Saúde, desde 2002, vai ver que nós jamais deixamos de cumprir a emenda constitucional 29. Todos os recursos. Tem uma diferença entre a dotação orçamentária e a execução do limite orçamentário financeiro colocado. Esse ano, inclusive, como eu disse, nós vamos ter 3 bilhões e 100 milhões a mais do que a emenda constitucional 29 preconiza. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão é o seguinte, olha, mesmo com todas as dificuldades que o Brasil passa, o ajuste econômico para a retomada do desenvolvimento, para o enfrentamento da crise internacional, a presidenta Dilma me autorizou a fazer uma ampliação do programa Mais Médicos esse ano. Nós saímos de 13.400, chegamos a 18.240 médicos. Nós estamos tendo a possibilidade de discutir, formatar o Mais Especialidades, que todos nós que somos da área da saúde sabemos que é extremamente importante, é o próximo passo decisivo. Agora, acho que o debate sobre o financiamento da saúde, ele deve ir além da discussão de qual é o governo, porque, na verdade, ele é um problema para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira. Hoje, 93% dos recursos do Ministério da Saúde, eu vou repetir, 93% de tudo que cai no Fundo Nacional de Saúde é automático e regularmente transferido para estados e municípios. A execução, pela lógica da Constituição, é descentralizada. Tem muita gente que desconhece como é que funciona a lógica de financiamento e muitas vezes faz o jogo daqueles que não querem que a gente tenha um sistema universal. Isso não é um debate de hoje. Esse debate é um debate não superado na sociedade brasileira desde a época da Constituinte.
Nós aprovamos um sistema único, mas nunca tivemos a oportunidade de experimentar, para valer, né, com um financiamento adequado, a possibilidade de implementar um sistema nacional de saúde público, gratuito, de qualidade, que consiga articular o setor privado e o setor público, que tenha uma regulação, que tenha uma capacidade de garantir a cada brasileiro o acesso à saúde de qualidade. Então, é isso que mobiliza aqueles que defendem o SUS, que vai além do meu papel como ministro, né? E nós vamos ter que problematizar cada vez mais com a sociedade esse debate. Paulo Saldiva. Paulo. Ministro, sendo muito rápido, eu vou agora me colocar na posição de professor de medicina. Eu vejo com muita preocupação a expansão dos cursos médicos. Nós temos vários indicativos de que existe uma heterogeneidade muito grande na qualidade da formação dos médicos. Quais são os projetos que o Ministério da Saúde vai ter para garantir que exista uma parceria entre instituições que são mais... Eu, particularmente, sou contra a abertura dos cursos médicos, porque eu acho que, por exemplo, uma faculdade de medicina com 100 vagas, em 40 anos, considerando que o médico trabalha 40 anos, você vai ter 4 mil médicos daqui a 40 anos. Quer dizer, nós vamos ter um número suficiente de médicos. Eu entendo que vocês querem antecipar a formação de médicos. Mas eu não vou discutir mais como ser contra. A minha posição é como cidadão brasileiro. Como que nós vamos fazer para assegurar que os médicos que são formados por essas novas faculdades tenham as competências mínimas, as habilidades mínimas para tratar da população brasileira? Paulo, esse é um tema que eu trabalho com muita tranquilidade, até porque hoje sou gestor, mas sou professor de medicina há 27 anos e também lido com esse tema no dia a dia. Nós temos um desafio. O Brasil tinha, em meados de 2013, 384 mil médicos, ou seja, 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. O Reino Unido, 2,7 médicos por 1.000 habitantes. A Argentina, 4, Uruguai, 4, Portugal, 4, né, que servem como referência. Nós temos objetivamente uma falta de médicos. Aqui no estado de São Paulo, se a gente pegar as 17 regiões administrativas do governo do estado, em apenas 5 nós temos mais do que 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Na região do Vale do Ribeira, nós temos menos do que 1 médico por 1.000 habitantes. Nós não podemos assistir quietos, parados, o dia em que esse negócio vai se equilibrar. O Estado brasileiro, né, e isso que a Lei do Mais Médico nos traz, o desafio de garantir a formação planejada de médicos. Então, nós estamos trabalhando com a ideia de 2026... Né, e a qualidade. É impossível, Augusto, a gente discutir quantidade descolado do conceito de qualidade. São dois desafios que estão colocados o tempo inteiro. Então, nós precisamos chegar em 2026 a 600 mil médicos. Para isso, nós precisamos criar 11.500 vagas. De 2013 para cá, nós já criamos 7.500 vagas, dando prioridade para as universidades públicas. 1.750 vagas foram criadas por universidades públicas. Ou expansão do número de vagas, abertura de novos campos. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, a resposta das universidades públicas foi muito tímida, praticamente nula. Portanto, o MEC conduziu a abertura de novas escolas, de uma maneira completamente diferente. Como é que isso era feito até então? A instituição privada dizia, eu quero abrir um curso em tal cidade. E entrava no MEC na negociação. Agora é diferente, nós identificamos quais são as cidades com mais de 80 mil habitantes que têm estrutura, capacidade de receber um curso, em primeiro lugar. E selecionamos a cidade. 250 e poucas cidades se candidataram. 39 foram selecionadas e agora mais 22 na região norte, nordeste e centro-oeste. Depois disso, o MEC fez toda uma análise econômico-financeira das instituições, um chamamento público para as instituições de ensino privado participarem de uma disputa entre elas para ver quem vai ter o direito de abrir. Então, capacidade econômico-financeira, avaliação que eles têm no MEC, projeto político-pedagógico, compromisso com formação docente e, para isso, nós vamos precisar articular, como você bem colocou, uma grande capacidade de envolvimento institucional, de universidades, de estruturas do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. E uma coisa interessante... Ministro, desculpe. Pois não. Não, eu quero insistir que você... Bora, vamos. No lembrete, vocês estão indo para partear. Por favor. Essa história das escolas médicas, né? Hoje mesmo o Estado de São Paulo deu uma reportagem, publicou uma reportagem, dizendo que de 11 municípios avaliados, 9 não preenchem os critérios aí do MEC. Não tem leito do SUS para esses estudantes treinarem, não tem residência.
Então, como é que elas foram credenciadas? Então, olha, os mesmos argumentos que parte dos profissionais médicos utilizaram para dizer que o provimento emergencial de médicos brasileiros, estrangeiros e cubanos não funcionaria, né, que não tinham qualidade, que não iam ter onde atuar, tal, estão voltando agora nesse debate. O Ministério da Educação conduziu de forma muito transparente, muito séria, todo o edital. Nós ajudamos nos critérios do Ministério da Saúde, mas ele foi todo de responsabilidade do Ministério da Educação. E se vocês entrarem no edital, olharem os artigos, vocês vão ver que todas as instituições, todos os municípios e as instituições cumpriram rigorosamente todos os critérios. Por exemplo, hoje no jornal dizia, não, tem que ter programa de residência. Pode garantir a qualidade, não é verdade. ministro? O programa de residência, a instituição tem até 1 ano depois de iniciada a primeira turma, para montar o programa de residência. Dizia, por exemplo, que não tem número de leitos. Tem sim. A instituição, a cidade tinha que ter pelo menos um hospital com mais de 100 leitos. Deixa eu só, olha, tinha que ter mais de 100 leitos, tinha que ter... Mas é que eu fiz a matéria... É a autora do... Eu sei, mas não corresponde à realidade, Os dados foram passados pelas próprias prefeituras e o documento que eu me baseei foi o edital do MEC. São 5 leitos por aluno. Então, se um curso vai ter 50 vagas, precisa ter 250 leitos. Inclusive, na resposta, o próprio MEC admite que algumas cidades não têm leitos suficientes mesmo e vão ter que fazer termos com outras cidades para conseguir isso estava atingir. previsto no edital, que ele podia apresentar a região de saúde. Vou te dar um exemplo. Cubatão foi uma das cidades que foi o curso aprovado. Ela sozinha tem um certo número de leitos, mas São Vicente e Santos participaram, os prefeitos, os secretários municipais assinaram um acordo de que a rede... Porque tem uma discussão que é o seguinte, hoje, diferente do que tinha na minha época, na época do Paulo, do professor Miguel, a gente tinha a nossa formação todinha no hospital terciário, no hospital universitário. Hoje, mais do que nunca, é fundamental para a formação do aluno que ele tenha diferentes cenários de formação. Que ele aprenda na unidade básica, que ele aprenda na UPA, no SAMU, no CAPES, no hospital secundário, no hospital terciário. Não se admite mais a formação que as gerações anteriores de médicos tiveram, toda ela centrada no hospital universitário. E o que se pediu, a exigência mínima que foi colocada, e foi muito criteriosa, foi que as cidades que fossem contempladas pudessem ter capacidade de resposta para apresentar cenários de ensino que vão ser acompanhados. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês acham, sinceramente, que a cidade de São José dos Campos, Bauru, Piracicaba, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco, não tem capacidade de abrir uma faculdade de medicina, enquanto que em Santos tem 2, Ribeirão Preto tem 3, tem uma questão, mas a importante, ministro. Da cidade não é a população claro que a gente determina. A rede que está lá, colocada, Augusto, a gente não... se exigiu critérios... Olha, 254 cidades apresentaram propostas. Num primeiro edital, só 39 foram aprovadas, exatamente porque elas eram cidades com mais de 80 mil habitantes, não tinham faculdade de medicina, tinham um hospital com mais de 100 leitos, tinham, no mínimo, ofertado 5 leitos para cada vaga, uma equipe de saúde da família para cada 3 alunos, CAPES, UPA, SAMU, um conjunto de requisitos iniciais. Depois entrou outro processo de avaliação, que o MEC conduziu isoladamente, naturalmente porque é uma obrigação do MEC, que avaliava o projeto político-pedagógico, o projeto de formação de docentes, o compromisso com a abertura de residência médica. Então, assim, não há o que se falar, porque não há discussão de qualidade versus quantidade. Nós vamos iniciar agora, a Lei do Mais Médico determina, um processo inédito de avaliação no 2º, no 4º e no 6º ano, para todas as faculdades, não são só para as novas, não. Ministro, eu só queria, realmente, a formação médica hoje não é só hospitalocêntrica, né? Não, tem que passar, de fato, por todas as experiências, mas uma crítica que é feita a essa falta de estrutura não é só a questão da estrutura física, é que quando o município não tem um hospital credenciado como hospital de ensino, vai ser difícil ter profissionais que ensinem esses alunos. Mas, Fabiano, o hospital só pode virar hospital de ensino quando ele recebe alunos e tem residentes. Paulo. É um pré-requisito para o hospital. Aquela ideia do hospital universitário, certo? Ela não corresponde já desde 2004 ao conceito de hospital de ensino. Perfeito. Existem inúmeros hospitais públicos de nível secundário ou de nível terciário, ou às vezes especializados, que são hospitais de ensino e não pertencem a uma universidade. Agora, olha como é que funciona. Para poder o MEC e o Ministério da Saúde certificarem um hospital como hospital de ensino, ele precisa ter graduação,
precisa ter residência, no mínimo 2 vagas em cada uma das clínicas básicas. Então, nós só poderemos ampliar a rede de hospitais de ensino à medida que nós combinarmos. Então, nós não podemos contrapor a ideia da expansão simplesmente porque hoje eles não são hospitais de ensino, porque eles se credenciarão, eles se certificarão como. O que, na verdade, nós estamos garantindo é que nós teremos cursos de medicina de qualidade, com formação de professores, e para isso nós vamos precisar de muita ajuda, Paulo, você tem razão, tá certo? Mas isso não pode ser mais vai adiado. ter um esforço do governo para tentar, porque assim, já é difícil levar profissional básico para áreas fora da capital. Imagina profissionais especializados que possam... Pelo contrário, Fabiana, na verdade o Brasil, até pela opção que nós fizemos já na década de 40, 50, sempre optou por um modelo em que nós temos muito mais formação de especialistas do que profissionais das áreas básicas. Nós vamos ter capacidade, sim, de atrair profissionais. Aliás, uma das coisas que mais fixam um médico, né, na sua região, numa região, é exatamente a possibilidade de manter um vínculo acadêmico. Isso tem impacto não apenas nos alunos que vão ter se formados, mas nos profissionais que passarão a ser tutores, preceptores de internato, de residência, dos novos docentes que serão formados ou que já estão sendo formados. Enfim, há toda uma mudança qualitativa, até porque essas instituições assumirão compromissos em qualificar, trabalhar com educação permanente para os profissionais do SUS. É uma contrapartida que agora elas vão ter que assumir. Ministro, eu vou ser muito... Paulo e doutor Miguel, vamos tentar fazer muito rápido. Os dois falem nesse bloco. Eu dou aula numa faculdade de medicina que é da Universidade de São Paulo e dei aula na Universidade de Harvard no curso médio. 80% do curso da Harvard é em atenção primária e secundária, não depende do hospital. Mas isso implica na necessidade de professor. E algumas faculdades que tiveram, por exemplo, várias faculdades, algumas universidades que tiveram várias faculdades colocadas, não conseguem manter nem o curso delas. O curso delas já é de segunda linha e ganharam mais um número grande de faculdades. Então, acho que esse é o desafio, eu não estou fazendo uma crítica, mas esse é o desafio que nós vamos ter que ter. Como que nós vamos informar professores para ensinar esse pessoal? Nós vamos ter que usar tecnologia, vamos ter que usar criatividade. O que você acha? Eu acho que é possível, mas não é trivial. Não é. E eu acho que esse é o desafio importante para isso. Tem um problema que o professor Brenelli levantou recentemente, da ABEM, que é a questão do professor que ganha muito mal. O professor universitário, professor de medicina, ele prefere ir clinicar do que ficar na faculdade. Então, assim, reter esse profissional nas universidades tem sido um problema também, segundo o professor Brenelli da ABEM. Na verdade, nós vamos ter que lidar com vários desafios. Tem a questão do perfil de formação para novas habilidades, competências, tem a questão dos estímulos para que eles possam se vincular a essas universidades, mas esse não é um problema que está colocado para as novas faculdades. Né? Nós tivemos agora, o ano passado, claro, inclusive para as velhas, para as antigas universidades públicas e privadas do nosso país. Está faltando o professor de medicina no Brasil. Paulo, nós tivemos no ano passado a aprovação das novas diretrizes curriculares para os cursos de medicina. Nós temos como desafio, todas as nossas universidades terão que trabalhar a mudança dos seus currículos, uma adaptação da formação dos docentes para trabalhar com pequenos grupos, para poder trabalhar em outros cenários de ensino-aprendizagem. E isso vai exigir não só a formação de melhores alunos, mas um investimento muito consistente na formação docente. Professor, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Doutor Miguel, a última pergunta do bloco, por favor. Ministro, é indubitável que no mundo faltam médicos. Falta médico na Inglaterra, quem dá plantão em serviços de emergência lá são médicos militares à noite. Falta médico nos Estados Unidos, no estado do Texas tem menos médico que no Brasil. Então, nós temos que produzir mais médicos, sem dúvida. Só que de 1.500 a 2.000, 500 anos de história do Brasil, foram fundadas 100 faculdades de medicina. De 2000 até agora, foram fundadas mais 151, as principais agora nos últimos anos, de uma forma avassaladora, descontrolada, para responder aos clamores da rua. Faculdade de medicina é uma coisa muito séria. A gente, quando forma mal um médico, não prejudica a sua população, prejudica as novas gerações. Vão se formar profissionais que são incapazes de exercer dignamente a medicina e vão ser infelizes. Então, nós mexemos com os dois lados desse processo. Nós sabemos que o exemplo da residência foi aqui citado. As novas escolas, o que eles fazem? Um jogo desonesto. Eles falam que vão abrir hospital para ter residência, o MEC concede licença para essas faculdades funcionarem, elas nunca abrem os tais hospitais, quando chegam no 6º ano, elas empurram esses alunos para vir para São Paulo, para vir fazer residência, concurso no Hospital das Clínicas, no Hospital São Paulo, na Santa Casa. Quem é que agora nos garante que eles não vão continuar exercendo esse tipo
de ação que chega a ser até desonesta. Existe um outro processo, me perdoe se eu estou me estendendo um pouco. A maioria das faculdades que foram criadas nos últimos anos foram na região sudeste, que é a região onde tem dinheiro. Eu não sei se a motivação para criar essas faculdades foi realmente melhorar o Brasil, ou as pessoas que propuseram e quiseram criar essas faculdades estavam movidas por interesses outros, menores. 74% das faculdades criadas são privadas, quer dizer, o objetivo deles é ter lucro. A pergunta, doutor Miguel. Eu estou comentando apenas esse problema de criar faculdade rapidamente. Eu discordo dessa velocidade que está sendo criado, embora concorde que o Brasil precisa de mais médicos. Não, eu acho que pedir uma resposta rápida. Não, vou tentar, porque o professor Miguel... Não, mas depois continuaremos a tratar do assunto, porque eu tenho o problema do tempo. Então, eu vou tentar ser bem objetivo. Nós temos uma diferença no número de escolas médicas do Brasil para outros países. A gente fala normalmente que tem muita escola, mas as nossas escolas têm poucas vagas. 30, 40, 60 vagas. Quando a gente pega em outros países, tem 800, 1.000 vagas. Quando a gente pega o número de vagas por 10 mil habitantes, nós estamos muito mal. E agora, a partir do Mais Médicos, da Lei do Mais Médicos de 2013, a gente consegue, pela primeira vez, ter um número de vagas maior no interior do que nas capitais. O compromisso dessas universidades, um compromisso concreto, de que elas têm a obrigação de abrir vagas de residência, porque o que mais fixa um médico no interior não é onde ele faz a faculdade, é onde ele faz a residência. Senão depois ele volta para São Paulo para fazer a residência. Mais do que isso, tem todo um programa de avaliação. No segundo, no quarto e sexto ano. E, professor Miguel, existe uma inovação trazida pela Lei do Mais Médicos, que é o contrato de organização pública ensino-saúde, em que prefeituras, estados, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e a instituição de ensino superior assinam um contrato em que as partes são obrigadas a assumir compromisso. Então, se um hospital público, do Estado ou da Prefeitura, foi colocado como campo de estágio, ele vai ter que ser mantido. A instituição privada vai ter obrigações concretas, tornadas públicas, compromissos de qualidade e de quantidade que ela vai ter, inclusive contrapartida para ajudar o SUS. Então, nós vivemos, nesse momento, uma situação inovadora do ponto de vista de abertura de novos cursos, que nós não tivemos oportunidade de experimentar antes, Ministro, inclusive o processo de avaliação. O senhor vai ter tempo para continuar tratando do assunto no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a terceira parte da conversa com o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Ministro, em sua coluna na Folha deste domingo, o jornalista Hélio Gaspari publicou uma nota, tem tudo a ver com o seu ministério, e o título é A Ruína Inca. Ele diz e atribui isso às suas convicções partidárias, estou lendo a nota, diz assim, que com Quioro, um sindicato de servidores públicos federais em saúde ganhou uma sala no INCA, Instituto Nacional do Câncer, enquanto 5 das 11 salas de cirurgia estão fechadas por falta de anestesistas. A média de espera para uma cirurgia, que já foi de 20 dias, está em 2 meses, tempo suficiente para tornar inútil o procedimento. O que o senhor tem a dizer? Olha, eu respeito muito o jornalista Hélio Gaspari. Muito, mas são informações que não condizem com a realidade. Nós vivemos um momento de transição muito dura no INCA. Nós tivemos uma determinação do Tribunal de Contas da União, que nos deu prazo para fazer uma substituição de todos os servidores, aliás, excelentes profissionais, que eram contratados pela Fundação Privada de Apoio ao INCA. Esse processo vem desde 2005, mas agora com prazo final para fazer uma substituição. E estamos vivendo concomitantemente uma mudança na direção do Instituto. E é uma pena porque nós estamos tratando com um tema que é extremamente caro para a população brasileira, para as famílias. O INCA é uma instituição de excelência, tanto na área de pesquisa, na área de formação de recursos humanos. Ajuda demais o Ministério da Saúde na formulação de políticas para o câncer e ele jamais vai perder esse status e o meu apoio. A sala foi cedida? Claro, é lamentável esse tipo de abordagem
né, que é feita no sentido de tentar colocar uma coisa como se eu fosse um defensor dos sindicalistas. O fato da gente tratar com respeito os trabalhadores, ter uma mesa de negociação, isso não significa que nós vamos colocar os interesses corporativos acima dos interesses da população. O nosso compromisso, acima de tudo, é com o usuário do SUS, é com o cidadão brasileiro. Agora, respeitar o trabalhador da saúde é fundamental. Agora, neste caso específico, Augusto, é uma tentativa por conta dos desligamentos dos profissionais. Só hoje foram 140 médicos e especialistas convocados. O mês passado foram mais de 500 profissionais nessa substituição. Então, há uma reação às mudanças determinadas por uma transição muito difícil que a instituição está passando. Não vai faltar recursos, nós garantimos orçamento. Nós trocamos a direção agora recentemente com um profissional muito qualificado. E uma instituição do porte do INCA, com a importância que ela tem que ser sempre tratada com muito cuidado, com muito respeito. Mas existe alguma incorreção na nota? Claro que existe. O Instituto Nacional do Câncer não está paralisado. O INCA continua desenvolvendo todas as suas atividades. Deixa eu te dar um exemplo claro. Recentemente diziam assim, olha, os tomógrafos estão todos parados, as máquinas estão todas paradas. Tinha uma máquina em manutenção, todas as demais funcionando. Então, há um movimento, né? E a gente entende que um momento de transição da instituição, troca de direção, troca por determinação legal, nós temos que cumprir a determinação do Tribunal de Contas da União, de substituição de profissionais. Inclusive fizemos um concurso para o INCA completamente diferente, exigindo as especificidades técnicas, porque nós estamos lidando com uma instituição top, de excelência, né? Nós aqui de São Paulo não conhecemos muito o INCA, mas o INCA nacionalmente tem um papel fantástico na produção do atendimento. Vocês apartem que nós temos 12 minutos. Tem sala cirúrgica fechada. Porque está vivendo processos de transição, de substituição de profissionais. Agora, objetivamente, nós não paramos de atender, temos o compromisso de continuar atendendo, não vamos precarizar o INCA. O INCA é uma instituição de excelência e assim continuará enquanto eu estiver no comando do Ministério da Saúde. Olha, o câncer é a segunda causa de morte no nosso país. Nós não podemos brincar com o atendimento oncológico. Nós não podemos deixar a população brasileira desassistida. O INCA tem um papel decisivo no atendimento ao câncer no Rio de Janeiro e para doentes que vêm do Brasil inteiro, que tem o INCA como referência. Doutor Miguel. Portanto, tenha certeza de que nós vamos tratar disso com muita seriedade. Eu queria abordar o assunto um pouco delicado, mas que acho que não pode omitir, ninguém aqui nessa sala pode deixar de refletir sobre ele, inclusive o ministro da Saúde, é a questão do aborto no Brasil. Existem estimativas que dizem que no Brasil são feitos 1 milhão e alguma coisa de abortos, 75% deles de forma clandestina e insegura. Morrem 11 mil mulheres por ano. São números muito imprecisos, porque não existe estatística oficial de aborto, nem dá para ter, porque a maioria é clandestina e é feita de forma sigilosa. 11 mil mulheres morrem por ano, 250 mil mulheres são internadas em hospitais por complicações do aborto, sangramento, infecção grave, muitas ficam estéreis. E existe uma grande polêmica na sociedade se legaliza ou não o aborto. Nos países que legalizaram, a taxa de abortos caiu muito, porque as pessoas passam a se cuidar. Doutor Miguel, vou pedir só mais. Eu queria saber, ministro, eu não tenho visto ações do Ministério, pelo menos anunciado, pode ser que elas sejam feitas, e essa é uma oportunidade para o senhor se expressar, ações que possam amenizar essa situação. Estão morrendo mulheres estão ficando inutilizadas, amputadas, vivendo nos limites da infelicidade, por causa de um processo que a nossa sociedade não resolve, essa eterna discussão de se legaliza ou não. Queria ouvir sua opinião e o que o Ministério tem feito para ajudar essas mulheres. Não só o Ministério, mas a ministra Eleonora Minicucci, nossa secretária de Políticas para as Mulheres, tem tratado junto com o Ministério da Saúde de conduzir esse tema, esse debate nacionalmente, junto ao movimento de mulheres. É um tema que nos preocupa muito, né? Nós temos ampliado muito a rede de atenção às mulheres, né? Hoje nós temos mais de 400 serviços no Brasil, né? Com capacidade de atendimento do aborto nas situações previstas em legislação. Essas situações previstas na legislação são muito restritivas ainda. Nós temos especificamente as situações de violência sexual contra a mulher, as situações que colocam a vida da mulher em risco e as situações que envolvem anencefalia hoje como previsão legal. E vai ser decisivo que a sociedade brasileira faça esse debate no sentido de discutir se será ampliado ou não
o espectro de atuação das situações previstas. Decisivamente, o que o nosso governo tem feito, em parceria com o SUS, ou seja, com as secretarias estaduais, secretarias municipais, nessa rede de atenção integral à saúde da mulher, é garantir o atendimento à mulher sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação, porque neste momento é o momento que a mulher mais precisa do cuidado dos trabalhadores da saúde, ser respeitada e, acima de tudo, a sua vida preservada. Ministro, o senhor disse que o Mais Especialidades está sendo formatado, né? Não sei se vocês pretendem lançar aí para esse ano que vem, mas no ano que vem a gente já tem outra questão a ser tratada, que é o fim do primeiro contrato com os médicos do Mais Médicos, que seria 3 anos, que é renovável. Eu queria saber se vocês já dão como certa essa renovação, porque 11 mil, mais ou menos, são cubanos, né? Eu acho difícil conseguir chegar nesse número só com profissionais brasileiros até o ano que vem. E eu aproveito para perguntar, ministro, se alguma coisa será feita para que os cubanos tenham o mesmo tratamento dispensado a qualquer médico de outra nacionalidade. Então, vamos começar aqui. Primeiro que esses 13.400 médicos que entraram na primeira leva, hoje já são 18.240, eles foram entrando em momentos distintos do programa. A própria legislação já prevê que eles possam renovar, se tiverem interesse em permanecer, mais um ciclo de 3 anos participando do programa Mais Médicos. Então, essa é uma opção que será feita à medida em que forem se interrompendo, sempre se respeitando a ordem que é prevista na legislação, que é primeiro oferecer a vaga para o médico brasileiro. Mas mesmo o profissional que já é... Que já é, ele vai poder renovar, mas as vagas foram... O senhor está se incluindo aí os cubanos? Não, primeiro os médicos, todos os médicos do programa poderão ser renovados. Os cubanos não têm poder de decisão sobre a própria vida. Bom, eles não podem decidir, não, eu não renovo, eu renovo. Nós temos missões do Ministério da Saúde de Cuba com mais de 60 países. Então, já há uma rotina de participação. Cuba é um país que ajuda muito. Por exemplo, agora na epidemia de ebola, na África, foi o único país que compareceu efetivamente com médicos e enfermeiros. Mas as particularidades do contrato deles no Brasil não se estendem a esses outros países. Porque são de fato diferentes. No caso do modelo brasileiro, nós fizemos um contrato com a Organização Pan-Americana e não temos uma relação direta com o Ministério da Saúde de Cuba. Mas então todos os profissionais... Agora, tem um fenômeno novo que aconteceu este ano, que muda radicalmente o programa Mais Médicos. Das 4.290 vagas que nós abrimos, Fabiana, 100% foram preenchidas por médicos brasileiros. Então, nós não precisamos, nessa ampliação, da participação de médicos estrangeiros. Talvez essa seja uma tendência que nós vamos observar. E nós fizemos agora o seguinte: a cada 3 meses, as vagas por desistência, por fim, vão sendo colocadas em escolha. Então, agora, em julho, estão sendo abertas cerca de 300 vagas. Essas vagas primeiro serão escolhidas por médicos brasileiros. Então, a tendência é que a gente, até 2026, quando nós vamos ter um número equilibrado de médicos e vamos ter a perspectiva de discutir questões mais estruturantes para o sistema e não o provimento mais emergencial para garantir a presença, é que nós temos progressivamente cada vez mais médicos brasileiros atendendo. Em relação aos médicos cubanos, Augusto, acho que essa é uma questão muito importante. Esses médicos cubanos são médicos, funcionários públicos, têm a sua carreira de Estado em Cuba, têm o seu salário que tem outros valores econômicos, recebem uma bolsa de bonificação aqui no Brasil de 3 mil, mais o auxílio moradia, mais a alimentação e o transporte, e continuam recebendo o seu salário em Cuba. Então, é uma outra dinâmica. O contrato, de fato, é feito pela Organização Pan-Americana com o governo cubano e são essas as condições que foram estruturadas a nossa relação e não uma relação para durar para a vida inteira. O professor Miguel estava dando exemplo de países. Eu, recentemente, numa audiência com a ministra da Saúde da França, que é filha do Alain Touraine, eu tinha estado na França em 2003, quando a gente foi fazer um intercâmbio para participar da montagem do SAMU. E, na época, na zona rural, nas montanhas, tinha vários médicos cubanos. E eu perguntei para ela: ministra, e os médicos cubanos continuam participando aqui? Ela falou: não, agora nós não temos mais médicos cubanos. Eu falei: não, agora nós trazemos romenos, é mais fácil a adaptação. Então, cada país, Augusto, foi encontrando maneiras de fazer o provimento emergencial. Quando eu olho o Brasil no futuro, lá, década de 2040, é muito provável que numa aldeia indígena, numa população ribeirinha, nós ainda tenhamos médicos estrangeiros, como brasileiros vão, por exemplo, no Médicos Sem Fronteiras para outros países. Mas nós vamos resolver estruturalmente, a médio e longo prazo, o problema com a ampliação da oferta de graduação, de residência, um investimento na formação de médicos de família para mudar a história do país. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já para o 4º e último bloco da entrevista com o ministro da Saúde, Arthur Quioro.
voltamos ao vivo para o quarto e último bloco da entrevista com o ministro da Saúde, Arthur Quiorio. Como esse bloco é mais curto, já passo a bola diretamente para a Fabiana. Ministro, no setor de saúde suplementar, dos planos de saúde, a gente vê um embate muito grande de todo mundo contra todo mundo, né? Os clientes reclamando que é muito caro, que os planos negam, os planos reclamando que não vai ter sustentabilidade financeira por causa do aumento de custos e os médicos também, por sua vez, reclamam dos planos. O senhor não acha que o Ministério, já que a ANS está vinculada ao Ministério, não poderia ter uma regulação maior do setor dos planos de saúde para colaborar com o SUS, até para desafogar um pouco? Que medidas o senhor acha que falta para regular um pouco melhor esse setor? Aliás, o senhor tem plano de saúde? Não, eu tenho pela universidade um plano coletivo, mas eu uso mesmo é o SUS. Por exemplo, no período, graças a Deus não tenho ficado muito doente não, mas em São Bernardo, por exemplo, eu usava a nossa rede municipal lá. A Cláudia quer emendar com uma pergunta? Seus colegas sanitaristas dizem que o mercado está já além, o mercado de planos de saúde. Na sua opinião, qual o tamanho desse mercado? Qual o tamanho ideal desse mercado? Cláudia, essa é uma pergunta extremamente instigante. Porque, na verdade, não existe um tamanho de mercado ideal. Se você pensar 54 milhões de pessoas hoje com planos exclusivamente médico-hospitalares, nós temos uma situação que é uma Argentina, mais um Uruguai e um Paraguai. Talvez só os Estados Unidos tenham um sistema privado com este tamanho. E, na verdade, a discussão é o seguinte, é que quem tem plano de saúde tem que ter, primeiro, capacidade contributiva e, em segundo lugar, tem que ter de volta prestados os serviços de qualidade que ele contratou. Então, nós temos um problema muito grande, os custos médicos são cada vez mais elevados, a incorporação tecnológica que impacta o SUS também impacta o sistema privado, né? E nós temos, ao mesmo tempo, uma oferta de serviços muito concentradas, os serviços hospitalares. E sabe, Fabiana, tem uma questão que é muito importante. No caso da lei que regulamenta os planos de saúde aprovada em 1998, mesmo a criação da ANS, ela só dá a prerrogativa para a ANS fazer a regulação dos planos de saúde. Portanto, a construção de uma política que consiga harmonizar com interesses tão contraditórios dos prestadores hospitalares, dos próprios médicos, que são uma parte importante nessa discussão, dos interesses dos usuários, dos beneficiários e das operadoras de plano de saúde, precisa de uma forte mediação. Então, nós vamos ter que encarar uma agenda que nós temos discutido com o setor, que sequer se consegue compreender como um setor produtivo da sociedade e que precisa construir uma agenda de discussão que, em primeiro lugar, preserve os direitos dos beneficiários, mas, ao mesmo tempo, discuta qual é a viabilidade, qual é o ponto que garante viabilidade, quais são as mudanças que nós precisamos avançar depois de tanto tempo já de existência dos planos de saúde, para que nós podemos sair. Nós saímos, antes da criação da lei dos planos de saúde, de um sistema nada regulado para um sistema muito regulado, mas ainda muito imperfeito. Então, nós também teremos que produzir grandes avanços no campo da saúde suplementar. Ministro, o senhor anunciou recentemente que a Polícia Federal vai ter uma divisão especial para apurar e investigar os crimes contra a saúde. Quer dizer, já é um volume aí grande, né, de crimes. A gente vê que saúde virou caso de polícia mesmo, a gente precisa ter uma divisão para isso. E também o governo vai encaminhar um projeto de lei ao Congresso para criminalizar algumas práticas de prescrição de órteses, de próteses que forem consideradas irregulares. Queria que o senhor avaliasse, me dissesse como é que vai funcionar essa divisão na PF e qual o impacto desses crimes sobre o aumento de custos, como é que isso rouba dinheiro do SUS e da saúde privada? Bom, Cristiane, em primeiro lugar, assim, é preciso compreender que esse é um fenômeno mundial, lamentavelmente. O FBI criou uma divisão de crimes, o governo da França, há 5 anos, criou um departamento de controle de fraudes e combate aos desvios na área da saúde, porque é uma área onde se tem uma forte tendência de especulação, de exploração econômica, envolve especialistas, mas envolve distribuidores, produtores. Então, lamentavelmente, nós lidamos com pessoas, empresas, né, profissionais que tratam a vida em segundo plano e colocam os seus interesses. Então, foi necessária a criação de uma divisão e foi uma resposta do governo. Mas nós estamos trabalhando com outras medidas. Nós temos medidas regulatórias, sanitárias, registros do produto, Sistema Nacional de Monitoramento. Nós estamos trabalhando com um sistema de regulação, também do ponto de vista
do empoderamento do usuário. Nós vamos mandar carta SUS para todos os usuários, dizendo, olha, no dia tal você foi submetido a uma prótese pelo doutor tal, no hospital tal, custou tanto, tratamento foi gratuito, teve algum problema, denuncie. Nós estamos mandando um projeto de lei para o Congresso Nacional, fazendo a criminalização, tá certo? De situações absurdas que nós encontramos no nosso país, como, por exemplo, uma indicação desnecessária de uma prótese, né? Lamentavelmente, e vamos criar esse departamento para cuidar não só desses desvios, mas de outros problemas que possam ter. Mas eu não uso a palavra corrupção. O senhor falou agora, tudo que o senhor está falando tem a ver com corrupção. Mas o senhor não usou a palavra, porque não é um caso de corrupção? É um caso de corrupção, mas são de crimes mais complicados ainda, Augusto, porque nós temos determinados, por exemplo, situações, né, em que nós temos verdadeiras máfias se estabelecendo na área privada, na área pública, numa área extremamente difícil de regulamentar, vai além daquilo que meramente se conhece corrupção. É inaceitável o que estava acontecendo no nosso país. Mas isso não é novo. Isso não é novo. A gente vem denunciando. Eu fiz a primeira matéria sobre isso há 10 anos. E por que só agora está começando a se tomar essas medidas todas? Cláudia, porque eu acho que se chegou a um determinado volume de problemas e a identificação, uma tecnologia, a gente chama de dispositivos médicos implantáveis agora, o que se chamava de prótese antes, né? Um dispositivo médico, ele se renova tecnologicamente a cada 2 anos. Um medicamento, o ciclo de renovação de um medicamento é em torno de 7 anos. Então, é muito difícil. Ele é uma propriedade dos especialistas. E compreender toda essa cadeia de problemas, né, talvez tenha sido necessário acumular um volume de problemas que nos permitisse agir. Agora, objetivamente, no meu discurso de posse em fevereiro do ano passado, eu disse, não dá para aceitar mais a judicialização do jeito que está, não dá mais para aceitar o problema das órteses e próteses, porque eu trago a minha experiência como gestor municipal, eu fui 9 anos secretário municipal de saúde, estou vivendo ali no dia a dia. O setor privado também está vivendo as mazelas dessa situação, que envolve uma desregulamentação danada no Brasil e em todo o mundo. Então, nós conseguimos construir um conjunto de medidas de regulação sanitária, de regulação econômica, né? Então vamos flexibilizar a importação, mas sem destruir a nossa indústria nacional, vamos construir bancos de preço, mas nós temos problemas básicos, que é, por exemplo, da nomenclatura. Nós não tínhamos um registro de nomenclatura dos produtos. O mesmo produto podia aparecer com 120 nomes diferentes na Anvisa, nos manuais de venda, então é muito difícil. Paulo. E os mecanismos de ilegalidade que eram cometidas no meio do caminho, cobrança de taxas indevidas por médicos, por hospitais, até taxa de rolha. Paulo, hospitais privados cobravam de próteses. Usa o direito de aparte. Paulo. Não, eu quero falar de crimes, né? E eu vou dar um nome muito claro, isso é crime. E existe, se você bater na porta dos pronto-socorros, 30% da demanda do pronto-socorro é violência. E hoje o estudo da violência está na mão da Secretaria de Segurança Pública ou nas secretarias. Não devia estar no Ministério da Saúde? Não, está no Ministério da Saúde. Hoje a principal fonte, Paulo, de informação para o Ministério da Justiça é o sistema de informação de mortalidade, é o sistema de notificação de agravos. Ele é mais completo, inclusive, do que os próprios dados da polícia. Do Instituto Mas Médico o problema Legal. é o seguinte, não, por exemplo, eu vou pegar um exemplo. Eu ando em São Paulo, ando de bicicleta, vejo um monte de zumbi andando na rua por droga. Eu não consigo estudar isso. Isso aqui está na mão de polícia. Eu quero saber se um determinado procedimento de trauma funcionou. E, às vezes, a própria polícia está envolvida nessa história. Isso, assim como nós estamos estudando crimes praticados em nome da medicina, a violência hoje é uma epidemia. Concordo. Não deveria, a medicina legal e toda essa parte não deveria estar no Ministério da Saúde em vez de estar na segurança pública? É uma possibilidade. O nosso sistema jurídico legal impede isso. Mas deixa eu só te dar um exemplo. Mas sabe qual a consequência disso? Rapidão. Sabe qual é a produção científica no PubMed em medicina legal no Brasil? Desde que foi começado, menos de 100 artigos. Isso é menos do que um programa de pós-graduação meia boca. Mas, Paulo, deixa eu te dar um exemplo. Ou seja, a polícia não foi feita para estudar Desde que a violência contra a mulher, a criança, começou a ser de notificação obrigatória na rede do SUS, aumentou demais a capacidade de informação e a possibilidade de ação das delegacias, da articulação do movimento de mulheres. Então, assim, nós somos produtores de muita informação. Hoje, por exemplo, a gente enfrentar a epidemia de acidentes no trânsito, acidentes de motocicleta, quem identificou o problema, quem conseguiu mapear, quem são as cidades, somos nós da área de saúde. Então, nós somos, ao mesmo tempo, aqueles que cuidamos das vítimas, dos óbitos, do sofrimento das famílias, mas também somos produtores da informação sobre os acidentes. Agora,
Hoje, não se fala mais de uma única área trabalhando. A articulação intersetorial, nós só conseguimos enfrentar o problema das órteses e próteses porque o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde trabalharam juntos. Na questão dos acidentes de moto e acidentes de trânsito, nós estamos envolvendo 7 ministérios para construir uma política efetiva de enfrentamento da violência. Isso, por favor, o doutor Miguel faz a última pergunta. Na verdade, eu queria realçar esse ponto, porque eu acho que é muito importante. O mundo parou de querer prolongar a existência humana de forma significativa, porque não tem jeito, nós vamos morrer todos. É verdade, Miguel. Nos agrade ou não essa ideia. A longo prazo estaremos o todos... que o mundo está tentando fazer é prolongar a vida daqueles que dos 50 aos 70 e também impedir que morra muita gente antes dos 50. E aí entra esse processo que o Paulo acabou de apresentar. Se verificou que para diminuir a mortalidade na faixa entre 15 anos e 50 anos, a gente tem que atuar sobre as situações de risco, como, por exemplo, a área sexual, a área de drogas, a área de consumo de álcool, e tem que atuar na área de violência e acidentes, que ocorrem em grande número e que, na verdade, são os grandes causadores de morte nesse grupo entre 15 e 50 anos. Para a gente fazer com que esse grupo viva mais, nós temos que atuar nessas áreas. E violência e acidentes fazem parte desse processo. Eu acho que o Ministério da Saúde tem que participar desse processo, sem dúvida. 2 minutos, ministro. Por isso, professor Miguel, que eu coloco em primeiro plano, na minha gestão à frente do Ministério, a Política Nacional de Promoção à Saúde. Quer trabalhar de fato com prevenção, tirar isso do discurso. Passa por enfrentar a violência nos homicídios, nos acidentes de trânsito, acidentes de moto. Nós vivemos uma epidemia de acidente de moto, mas passa pelo enfrentamento da obesidade, obesidade infantil, Lógico. Por uma política de promoção da alimentação saudável e segura, né? Pelo enfrentamento da epidemia, os excessos no campo das cesarianas que nós estamos vivendo, que tem produzido legiões de prematuros, e nós precisamos ter um pouco mais de equilíbrio, né, na retomar o parto normal, para enfrentar o sedentarismo, continuar com essa batalha que a gente vem vencendo, que é do enfrentamento do tabagismo, do uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, assim, eu estou colocando aqui qual é a grande agenda, né, e nós temos tido excelentes resultados no Brasil em alguns aspectos, outros são ainda muito frustrantes, mas, de qualquer maneira, acho que o papel de qualquer profissional de saúde, qualquer gestor do SUS, do ministro da Saúde, além de organizar a rede, garantir o acesso na rede básica, no hospital, é conseguir trabalhar uma política de promoção à saúde que consiga, de fato, fazer a diferença, mudar a qualidade de vida, envolver outros setores da sociedade, as famílias, a própria sociedade, o indivíduo, Ministro, na corresponsabilização por uma vida mais saudável. Ministro, só para encerrar, nós temos ainda 2 minutos, vou procurar ser conciso, peço ao senhor que seja também. Por tudo que o senhor descreve, as pesquisas são injustas com o quadro da saúde no Brasil, porque, eu repito, 61% dos brasileiros estão insatisfeitos com a saúde pública. O segundo problema nesse ranking é a insegurança, a violência, que vem com 37%. Você acha que o povo está errado? Hipótese alguma, Augusto. Em nenhum momento eu disse isso. O que eu fiz foi um contraponto, dizendo o seguinte: nós já avançamos muito, nós produzimos muito, mas quando nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de dor, nós estamos falando de sofrimento, de morte, de insegurança. E a população não tem encontrado, nem no sistema público, no SUS, nem no sistema privado, a guarida que ela espera. Então, da minha parte como ministro, dos gestores do SUS, dos trabalhadores, dos professores, enfim, de todos aqueles que têm compromisso com a população brasileira, nós temos que ter um ouvido muito atento, muito cuidadoso, para acolher essa insatisfação da população e transformar e envolver trabalhadores da saúde, gestores, retomar o compromisso com a defesa da vida. Isso não é discurso, não. Isso é poder honrar a construção de um sistema de saúde que cuide das pessoas, que dê segurança. Meu sonho, e eu luto por isso, é que o SUS tenha o mesmo significado que tem um Sistema Nacional de Saúde para a população do Reino Unido. Eles têm orgulho de ter um Sistema Nacional de Saúde público, né? Acho que nós vamos conseguir um dia chegar lá. Eu vou dar a minha contribuição, mas eu já venho trabalhando nisso antes de virar ministro, e o dia que eu deixar de ser ministro, eu vou continuar lutando para que isso transforme em realidade. Agora, em hipótese alguma, desconsiderar a percepção da sociedade brasileira, mas transformar essa visão que ela tem no fator de mobilização para a gente poder superar esse momento que a gente vive e, de fato, ter um SUS à altura da dignidade da população brasileira. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Miguel Cirouge,
do Paulo Saldiva, da Cláudia Colucci, da Cristiane Segato e da Fabiana Cambricoli. Agradeço também a participação do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao ministro Arthur Quioro pela aceitação do convite para participar do Roda Viva. Muito obrigado, você também, ministro. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.